Você já percebeu como a memória começa a falhar em detalhes pequenos? Um nome que escapa, uma chave que some, uma frase que você jura ter dito, mas ninguém lembra. A mente, que antes era ágil, parece ficar coberta por uma névoa leve, quase imperceptível, mas real. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas se engana. Acredita que a perda de memória é inevitável, que o cérebro simplesmente envelhece e pronto. Mas se eu te dissesse que existe uma maneira de acordar sua mente, não em meses, mas em apenas 1 minuto, não estou falando de remédios caros, nem de técnicas mirabolantes. Estou falando de um movimento físico simples, revelado por uma médica que há anos estuda o funcionamento do cérebro humano. Um exercício tão curto, que parece inofensivo, mas que em 60 segundos pode reacender regiões cerebrais ligadas à atenção, à clareza mental e à memória. Imagine isso. Um gesto cotidiano que você pode fazer sentado, sem nenhum equipamento, sendo capaz de devolver à sua mente aquela sensação de lucidez que há muito tempo não sente. É como se o cérebro, que estava em modo de espera, de repente se religasse, como uma lâmpada voltando a brilhar depois de um apagão. A ciência explica. O cérebro não precisa de muito tempo, precisa de estímulo. E quando você o provoca da maneira certa, ele responde. O sangue circula melhor, o oxigênio aumenta e neurônios que estavam lentos começam a se comunicar novamente. Tudo isso em apenas 1 minuto. Mas antes de te mostrar como isso é possível, eu quero que você observe algo. Você tem 60 segundos agora. 60 segundos que talvez fossem gastos rolando o celular sem pensar em nada. Que tal usar esse tempo para mudar completamente a forma como seu cérebro funciona? Verifique se já está inscrito no canal, porque nas próximas cenas eu vou te mostrar exatamente o que fazer, passo a passo. E me conta nos comentários, se você pudesse escolher um poder, seria foco ou memória? Escolha uma das 2 palavras e escreve aí, embaixo. Quero saber de qual lado você está. Quando a primeira pesquisa sobre esse exercício foi publicada, quase ninguém acreditou. 1 minuto? Isso parecia uma piada. Afinal, vivemos em um mundo que associa resultado com esforço extremo. Se não doer, não funciona. Se for rápido, é mentira. Só que nesse caso, a ciência provou o contrário. Em um laboratório de neurociência na Alemanha, pesquisadores observaram que movimentos curtos e coordenados eram capazes de acender áreas do cérebro ligadas à memória de longo prazo. 60 segundos. Foi o suficiente para o cérebro reagir, como se tivesse despertado de um sono profundo. O mais curioso é que esse fenômeno não aconteceu apenas em jovens. Ele foi ainda mais intenso em pessoas, acima dos 50 anos. É como se o cérebro maduro tivesse apenas esperado por um lembrete, um sinal de que ainda há energia e plasticidade ali dentro. E quando recebeu esse estímulo, respondeu com força total. As imagens mostraram um aumento visível no fluxo sanguíneo cerebral, uma explosão de atividade elétrica e uma melhora significativa na clareza mental logo após o exercício. A explicação é simples, mas poderosa. O cérebro funciona como um músculo. Só se fortalece quando é desafiado. E esse desafio não precisa durar horas. Precisa ser preciso. Um movimento certo, no ritmo certo, é o suficiente para restaurar a comunicação entre as células cerebrais, melhorar a concentração e até aliviar a sensação de fadiga mental que tantos confundem com envelhecimento. É por isso que esse exercício vem sendo chamado, entre alguns médicos, de reset neural. Ele não faz milagres, mas provoca algo que poucos medicamentos conseguem. O cérebro volta a responder. E quando isso acontece, o corpo inteiro muda. Você pensa melhor, reage mais rápido, lembra com mais clareza e sente uma energia que há tempos não aparecia. Se essa ideia já te deixou curioso, imagine o que vai sentir quando fizer. Então, antes de continuar, aproveita esse momento e curte o vídeo, porque ainda vem a parte mais impressionante. O que realmente acontece dentro da sua cabeça quando você faz esse movimento. O cérebro é um dos órgãos mais fascinantes e exigentes do corpo humano. Mesmo pesando pouco mais de 1,5 kg, ele consome 1/5 de toda a energia que você produz. É como um motor potente que nunca desliga. Mesmo enquanto você dorme, ele continua funcionando, processando lembranças, reorganizando ideias e ajustando emoções. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. Esse motor não trabalha sozinho. Ele depende do combustível que o corpo envia. E quando esse combustível diminui, o cérebro começa a falhar. Pense em um computador antigo, cheio de janelas abertas e pouca memória disponível. As respostas ficam lentas, os comandos travam, e até as tarefas mais simples parecem exigir um esforço enorme. É exatamente assim que o cérebro reage quando a circulação está comprometida. O sangue, que deveria chegar com força, chega devagar. O oxigênio diminui. Os neurônios ficam sonolentos e a mente, que antes voava, passa a caminhar arrastando os pés. Agora imagine o contrário, o corpo em movimento, o coração acelerando, o sangue pulsando com mais pressão. Nesse instante, o cérebro se transforma em um terreno fértil.
As sinapses se multiplicam, a comunicação entre os neurônios fica mais rápida e a sensação de clareza surge quase como um estalo. É por isso que muitas pessoas dizem ter as melhores ideias logo depois de se movimentar. O cérebro acorda. Essa reação é tão poderosa que os cientistas a chamam de efeito de oxigenação aguda. Em poucos segundos, o fluxo sanguíneo cerebral pode aumentar até 30%. Isso significa mais nutrientes, mais energia e mais vida dentro da cabeça. E o mais incrível é que esse processo não exige esforço excessivo. Um simples movimento, repetido com constância, já é suficiente para acionar toda essa cadeia. Quando o sangue flui livremente, o cérebro deixa de ser um terreno de neblina e volta a ser um campo iluminado. Ideias ganham forma, lembranças voltam à tona e aquela sensação de lentidão dá lugar a um impulso de vitalidade. Não é mágica, é fisiologia pura. E é exatamente isso que o exercício de 1 minuto faz. Reacende a máquina que você carrega dentro do crânio. Fortalecer a mente também melhora a vida íntima. Mais foco, melhor humor, circulação ativa e autoconfiança. No meu livro digital, Redescobrindo a Intimidade, Sexualidade Saudável, após os 60 anos, você encontra um caminho prático para reacender o desejo, superar limites físicos e emocionais e construir conexões reais no dia a dia. Orientações simples, exercícios seguros e rotinas que funcionam para quem busca vitalidade, presença e prazer com maturidade. Acesse pelo link no primeiro comentário fixado e comece hoje a transformar sua saúde, do cérebro ao coração, do corpo à intimidade. Agora chegou o momento que muitos esperavam. O exercício que, segundo estudos recentes, pode transformar a forma como o seu cérebro funciona. E o melhor, você pode fazer agora mesmo, sem sair da cadeira. É simples, rápido e, quando feito com atenção, desencadeia uma reação em cadeia dentro da sua mente. Cada movimento aumenta o fluxo de sangue, oxigênio e nutrientes, como se o cérebro recebesse uma dose extra de energia. É o tipo de prática que parece pequena demais para fazer diferença, até o dia em que você percebe que a memória começa a responder de novo. Antes de começar, escolha uma cadeira firme, com o assento reto e os pés bem apoiados no chão. Sente-se ereto, com as costas alinhadas, o abdômen levemente contraído e o olhar à frente. Essa postura é importante porque mantém o corpo estável e permite que o cérebro receba o estímulo da maneira certa. Agora, apoie as mãos nas laterais da cadeira e respire fundo. O movimento é simples. Levante o joelho direito em direção ao abdômen, de forma controlada, e depois abaixe devagar até apoiar o pé novamente no chão. Em seguida, faça o mesmo com o joelho esquerdo. Vá alternando como se estivesse marchando sentado. O segredo está na coordenação. Quando o joelho direito sobe, levante também o braço esquerdo. Quando o joelho esquerdo sobe, levante o braço direito. Essa alternância é o que faz o cérebro trabalhar dos dois lados ao mesmo tempo, ativando regiões ligadas à atenção e à memória. Durante o exercício, mantenha o ritmo constante. Não é uma corrida, mas também não é um movimento lento. Encontre o equilíbrio entre agilidade e controle. Você pode fazer isso por 60 segundos, apenas 1 minuto, o suficiente para o sangue circular com mais força e o cérebro acordar de verdade. Enquanto se movimenta, algo fascinante acontece dentro de você. O coração acelera levemente, o oxigênio sobe até o cérebro e os neurônios começam a disparar sinais com mais intensidade. A dopamina e a serotonina, neurotransmissores responsáveis pelo humor e pela motivação, são liberadas. É como se o corpo e a mente entrassem em sintonia, um impulsionando o outro. Se observar com atenção, vai sentir uma leve clareza mental logo depois. É o cérebro respondendo ao estímulo. É como se uma névoa se dissipasse e as ideias voltassem a fluir com nitidez. E quanto mais você repete, mais esse efeito se acumula. Em poucos dias, a mente começa a trabalhar com mais foco e menos esforço. Esse movimento, tão simples e acessível, é mais do que um exercício físico. É uma espécie de reinicialização do cérebro. Um lembrete de que a mente, assim como o corpo, precisa de movimento para continuar viva. 1 minuto por dia, só isso. E o cérebro começa a lembrar quem ele é. Um órgão feito para aprender, reagir e se reinventar. Enquanto você realiza esse movimento simples, uma verdadeira revolução acontece dentro da sua cabeça. O que parece apenas um exercício físico ativa um sistema complexo de respostas neurológicas. Cada vez que o joelho sobe e desce, o sangue é impulsionado com mais força, levando oxigênio e glicose às células nervosas. Essas duas substâncias são o combustível que o cérebro usa para funcionar. E quanto mais eficiente for essa entrega, mais rápido ele responde. Dentro dos vasos cerebrais, o aumento da circulação faz algo extraordinário. Desperta neurônios adormecidos.
Regiões que estavam funcionando em modo econômico voltam a se conectar. O córtex pré-frontal, responsável pela concentração e tomada de decisões, começa a se ativar com mais intensidade. O hipocampo, que é o centro da mente, recebe um fluxo maior de sangue e de nutrientes. É como se o cérebro estivesse acendendo luz por luz, quarto por quarto, depois de um longo blackout. Além disso, o movimento coordenado entre braços e pernas estimula o corpo caloso, a ponte que liga os dois hemisférios cerebrais. Isso faz com que o lado racional e o lado criativo trabalhem juntos, o que melhora a memória, a atenção e a clareza de pensamento. Você pensa mais rápido, se comunica melhor e consegue organizar ideias que antes pareciam dispersas. Nesse momento, milhões de sinapses se renovam, as conexões entre os neurônios se fortalecem e novas vias de comunicação começam a se formar. É isso que os cientistas chamam de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar, aprender e até se regenerar. Tudo isso acontece em poucos minutos, mas o efeito permanece. É o cérebro reencontrando seu ritmo natural, voltando a vibrar na frequência certa. Um simples exercício, 1 minuto de movimento, e a mente inteira desperta. Com o passar dos dias, algo curioso começa a acontecer. O exercício de 1 minuto deixa de ser apenas um gesto físico e passa a funcionar como um ritual de reinício mental. Logo nas primeiras semanas, o cérebro começa a reconhecer aquele padrão de movimento como um sinal. É como se dissesse, está na hora de acordar. E de fato, ele acorda. A circulação se estabiliza mais rápido, a mente ganha foco com menos esforço e aquela sensação de névoa mental vai ficando cada vez mais rápida. Com o tempo, os benefícios se acumulam de forma silenciosa. As lembranças do dia anterior vêm com mais nitidez, a capacidade de concentração aumenta e as pausas durante o trabalho ou estudo passam a render mais. É como se cada minuto dedicado ao exercício criasse uma reserva de energia cognitiva, uma bateria interna que impede o cérebro de entrar em modo de economia. A ciência chama isso de acúmulo de plasticidade funcional, um processo em que o cérebro, ao ser estimulado regularmente, fortalece os caminhos que já existem e cria novos. É o mesmo mecanismo que um músico aciona ao treinar todos os dias. Quanto mais ele pratica, mais natural se torna tocar. Com a mente, acontece o mesmo. Além disso, o humor muda. Quando o cérebro está mais oxigenado, há uma liberação equilibrada de dopamina e serotonina. O resultado é um estado mental mais estável, menos irritação, menos distração. Você não apenas lembra mais das coisas, você se sente mais presente. E o mais impressionante é que tudo isso nasce de uma prática quase invisível. 60 segundos de atenção e movimento. 1 minuto capaz de reorganizar o caos dentro da cabeça e devolver à mente a leveza de pensar com clareza. Com o passar dos dias, esse pequeno exercício deixa de ser apenas uma prática física e se transforma em uma espécie de chave de ativação da mente. Ele se torna um lembrete diário de que o cérebro não está condenado ao esquecimento, está apenas esperando por movimento. Cada vez que você se senta e faz esse minuto de elevação de joelhos, envia uma mensagem silenciosa ao seu próprio corpo. Eu ainda estou aqui, lúcido, presente, vivo. A memória, que antes parecia escapar entre os dedos, começa a se reconstruir. Os nomes voltam, as ideias fluem com mais naturalidade e aquela lentidão mental que parecia inevitável se dissolve. Você começa a perceber pequenas mudanças que fazem toda a diferença. Acordar com mais clareza, manter o foco por mais tempo, reagir com mais rapidez. O cérebro, finalmente, volta a operar, como o motor de um corpo desperto. O mais bonito é que isso não exige talento, nem juventude, nem sorte. Exige constância. É a prova de que grandes transformações podem nascer de gestos minúsculos, quando feitos todos os dias. 1 minuto, repetido com intenção, é o suficiente para reprogramar uma mente inteira. E se você chegou até aqui, é porque o seu cérebro está pedindo exatamente isso: estímulo, vitalidade e cuidado. Então, comece. Faça esse exercício ainda hoje. Transforme-o em parte da sua rotina, como escovar os dentes ou tomar café. Se esse conteúdo te inspirou, inscreva-se agora no canal para continuar recebendo dicas e descobertas que realmente podem mudar a sua saúde. Deixe o seu like para que mais pessoas descubram esse método simples e assista aos outros vídeos que estão aparecendo na tela, todos feitos para te ajudar a manter a mente jovem, ativa e cheia de energia. Cuidar do cérebro é cuidar da vida. A gente se vê no próximo vídeo.